Olá, pessoal! Estou mais uma vez aqui com vocês. Na nossa última aula, nós começamos a tratar dos direitos reais com posse. Vamos lembrar que eu tratei com vocês na última aula? Nós falamos das teorias da posse, a objetiva de Ehring, a subjetiva de Savigny. Eu trouxe para vocês a diferença da posse para a detenção e eu trouxe para vocês o conceito de posse. Hoje nós vamos dar continuidade com a classificação da posse. Que se encontra dos artigos 1197 a 1203 do Código Civil. A primeira classificação que eu quero trazer com vocês é a classificação de posse direta para posse indireta. Essa classificação, ela só tem por que existir quando você tiver a divisão da posse. Quando a posse, ela for para mais de uma pessoa, ou seja, a posse direta, ela pressupõe a indireta, tá certo? Se uma pessoa só tiver a posse, ela tem a posse plena, então não existe posse direta da posse indireta. A posse direta é aquela que o possuidor tem a disposição física da coisa. Anota aí comigo. Posse direta é aquela em que o possuidor tem a disposição física da coisa. E a posse indireta, Yara? A posse indireta é aquela remanescente. Me dá um exemplo? Dou um exemplo. O exemplo que eu trago para vocês aqui é no contrato de locação. O locador, ele tem a posse direta. É ele que tem a disposição física sobre a coisa locada. O locatário, que é o dono do bem, ele tem a posse indireta. Porque, apesar de ele não ter a disposição física sobre a coisa, ele ainda mantém um dos poderes inerentes à propriedade. Que a gente falou que o possuidor, ele tem um dos poderes inerentes à propriedade, ok? Então, no caso do exemplo do contrato de locação, a posse indireta, ela fica para o locatário e a posse indireta, ela fica para o locador. Ok? Anotou? Então, anota, porque isso não cai, não, despenca na primeira etapa. Tá? Então, a primeira classificação que nós temos é a posse direta da posse indireta. Agora, quanto à posse direta e à posse indireta, anota para mim a primeira observação. Observação 1. A posse direta, ela sempre... Nossa, Yara, mas nunca usa sempre? Nesse caso, tem sempre. Então, grava, sempre. A posse direta sempre será havida por uma relação de direito real ou uma relação jurídica. Acabei de falar aqui para vocês da relação jurídica. Exemplo, contrato de locação. Não vou entrar muito em detalhes aqui, vou dar só um exemplo de uma relação real, que ainda nós vamos ver todos os direitos reais, cada um sobre sua espécie. Então, por exemplo, uma de direito real, usufruto. Tá? Não preocupa com isso aqui agora não, que a gente vai chegar lá. Só grava essa primeira observação para mim. Que a posse direta, ela sempre será havida por uma relação de direito real ou uma relação jurídica. Ok? Segunda observação, vou colocar até de outra cor. A posse direta, ela nunca dará direito ao possuidor a adquirir a coisa por uso capião. Nunca, ok? Então, vamos lá. A posse direta
não dá legitimidade para o possuidor adquirir a coisa por uso capião. Agora vem cá, deixa eu explicar essa observação para você. Por que não dá direito ao possuidor adquirir a coisa por uso capião? Eu não te falei que a posse, para existir a classificação da posse direta com a posse indireta, uma pressupõe a outra? Então, se há uma posse direta, é porque há uma posse indireta. Como que o possuidor direto, ele vai adquirir a coisa por uso capião se tem a posse da indireta? A posse direta, ela não exclui a indireta. Então, não é possível haver o bem como uso capião. Aqui nós não temos a chamada posse ad uso capionem, ok? Eu vou chegar nesse ponto. Então, a posse direta, ela não dá legitimidade ao possuidor para adquirir o bem por uso capião, porque a posse direta, ela não exclui a posse indireta do outro possuidor, correto? E uma observação número 3, vou botar de rosa. Gente, a observação número 3 é pegadinha de prova. Quando é pegadinha de prova, eu boto até coração, porque vai cair. Aqui, ó. Quando nós temos a posse direta mais a indireta concentrada em uma única pessoa, nós temos o quê? A posse plena. Isso foi dito na última aula, você está lembrado? Posse plena. A professora falou igual o Cebolinha agora. Você está lembrado? É lembrado, né? Posse plena. Essa posse também é chamada de posse alodial. Anota isso aí no seu caderno e bota um coração, bota uma estrela, porque se cair na prova que a posse alodial, você não vai ficar doido, não. Você vai lembrar da minha aula e vai falar, é posse plena. É quando a direta e a indireta se concentram em uma única pessoa. Então, não pira. Tá, gente? Não pira, essas nomenclaturas só servem para cair em prova. Então, a posse alodial é a mesma coisa que a posse plena, que é quando a direta e a indireta se concentram em uma única pessoa. Ok? Anotou? Observação 1, a posse direta sempre será havida por uma relação de direito real ou uma relação jurídica. Observação 2, a posse direta não dá legitimidade ao possuidor adquirir a coisa por uso capião, porque a posse direta, ela não exclui a indireta. E a observação número 3, coloca coração, coloca estrela. É a posse direta mais a indireta, ela é sinônimo de posse plena, que também é chamada de posse alodial. Ok? Tudo anotado? Eu posso passar para a próxima classificação? Então, vamos. A próxima classificação é o que nós chamamos de posse justa e posse injusta. Que estão nos artigos, deixa eu conferir, acho que é 1.200. 1.200, isso mesmo. Artigo 1.200 do Código Civil. Lê ele comigo. Abre aí o seu vadimeco. Você vai marcar, pegar um marca-texto bem lindo e vai copiar, vai grifar o seu código no artigo 1.200. Vão, lê comigo aí o artigo 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Então, o que é uma posse justa? O artigo 1.200 traz para você. Aqui, não é violenta, clandestina ou precária. Ô, gente, presta atenção demais nisso aqui. Isso aqui não cai, não. Isso aqui despenca.
A FGV, ela vai te falar que a clandestina é a violenta, ela vai te falar que a clandestina é a precária, ela vai trocar todos esses conceitos. Então, grava isso. O código, ele só te traz o que a posse justa é a que não é violenta, clandestina e precária. Eu vou trazer os conceitos disso aqui para você. Você vai gravar na sua cabeça e você vai me dar certeza que você vai acertar isso no dia da prova, porque não tem jeito de errar não, porque o trem é muito fácil. O que é uma posse violenta? É aquela que é tomada do possuidor, do seu legítimo proprietário, por violência. É aquela em que é tomada por violência. O nome já diz tudo. Eu vou botar de rosa. Professora, seu quadro parece um carro alegórico, mas você vai lembrar, que você vai falar, ele escreveu de rosa. Eu não sei, cada um tem um jeito. Gente, minha memória é fotográfica, então tudo que é colorido para mim facilita. Então adquira isso. Quem sabe sua forma de estudar também não é essa. Então a violenta, ela que é a tomada por violência. Professora, me dá um exemplo do... Você já ouviu falar do MST? Pois é. Muitas vezes o MST toma a terra de alguém por meio de violência. Ele chega lá, aquele mundo de gente com arma, com pá, com porrete. Se isso não for violência, vai ser o quê? Uai, violência. Certo? Então, a posse violenta é aquela tomada por violência. Lembra do MST que você não vai esquecer nunca mais. Próxima, posse clandestina. O que é uma posse clandestina? Gente, vocês têm que lembrar mesmo da etimologia da palavra, não tem outro segredo, não. Posse clandestina é aquela que vem às ocultas, às escuras. A pessoa vai sorrateiramente tomando posse daquele imóvel, quando vê, já está tudo ali. Eu não sei se vocês conhecem, mas na Pampulha, no bairro Céu Azul, tem ali um aglomerado, uma comunidade que chama Dandara. O Dandara, ele começou assim, pessoas foram tomando conta, às escuras do proprietário, na hora que viu, aquilo virou uma cidade. Aquilo é uma cidade. Então, a clandestina é aquela que é às ocultas, às escuras do legítimo possuidor ou do próprio proprietário. E a precária, vamos colocar de azul. O que é a precária? A precária, ela nasce justa, mas ela se torna injusta. Deixa eu dar um exemplo para te explicar. Um amigo tem um apartamento maravilhoso em Arraial do Cabo, de frente para aquelas águas maravilhosas, e ele me emprestou para eu passar o carnaval. Passei o carnaval, levei gato, cachorro, papagaio, estou lá feliz, pulei carnaval. Ele falou para mim, quarta-feira de cinza você tem que me devolver esse apartamento. Devolvo? Devolvo não. Fico lá até a Semana Santa. A partir da quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, essa posse é uma posse precária, porque eu tinha que restituir a coisa, eu não restituí. Então, a posse precária é aquela em que o possuidor tem que restituir a coisa, mas não o faz. É o folgado, né, gente? É o folgado, né? Ele quer passar a Semana Santa, tá sem graça de avisar para o amigo, ele simplesmente não vai embora, ele fica lá. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Essa é a posse precária. Quando o possuidor ele tem que restituir a coisa em um determinado lapso temporal, mas ele não devolve. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Tá certo? E o que é uma posse injusta? A posse injusta é quando ela é tomada por esses vícios, da violência, da clandestinidade, da precariedade. Tem dúvida? Não tem, não. Posse injusta é quando ela tem violência, clandestinidade ou precariedade. Ah, gente, fala a verdade, direitos reais é fácil demais. É o trem mais bonito que tem, direito civil e direitos reais. É muito tranquilo, é muito fácil. Por quê? É só você pensar. Violência, tomado por violência. Vocês vão falar para mim que vocês têm dificuldade nisso, pelo amor de Deus. Clandestina, oculta, às escuras, e a precária do folgado, que tem que ir embora e não vai, que tem que devolver e não devolve. Beleza? E a injusta é só fazer a contrário senso. É a que tem violência, clandestinidade e precariedade. Então tá aqui, posse justa e posse injusta. Mas não acabou. Professora, traz observações. Anota aí, observação número 1 do seu caderno. Quanto à posse injusta e a injusta. Eu quero esse caderno lindo, colorido, maravilhoso. Depois quero e-mail com foto do caderno colorido, vadimeco colorido. Tudo colorido.
Tudo lindo. Então, vamos lá. Eu falei para vocês, observação número 1. Eu falei para você agora que a precariedade, ela nasce uma posse justa. Ou seja, os vícios da violência e da clandestinidade eles não nascem justos. Eles são, por natureza, na sua origem, uma posse injusta. Ok? Ao passo que a precária, ela nasce justa e se torna injusta. Por quê? Ela se torna injusta à medida que o possuidor, que tem a posse justa, não restitui ou não devolve o bem quando tem que ser devolvido. Certo? Próxima observação. Então, vocês vão de convir comigo que, partindo dessa observação aqui, eu puxo outra. Se a violência e a clandestinidade, elas têm os vícios da posse injusta na sua essência, na sua natureza, na sua origem, esses vícios, eles podem cessar. Então, a posse violenta e a clandestina, ela pode passar a ser justa. Quando? Quando cessarem os atos de violência e quando cessarem os atos de clandestinidade. Então, anota aí comigo, observação número 2. A violência e a clandestinidade podem dar ensejo à posse justa. Quando mesmo? Quando cessarem os atos de violência e de clandestinidade. Como a posse precária, ela nasce justa e se torna uma posse injusta, ela não tem como trocar o caráter. Ela morre injusta, certo? Quando eu viro para o meu amigo e falo com ele, no domingo de Páscoa, ô fulano, eu vou te devolver o seu apartamento, que eu era para eu devolver na quarta-feira de cinzas do carnaval, e eu passei 40 dias a mais nele. Essa posse tornou justa? Não. Está cessando a precariedade. A minha posse precária, ela nasce justa, mas ela morre injusta pelo vício da precariedade. Ok? Então, coloca aqui para mim, olha. A precariedade faz a posse morrer injusta. Beleza? Observação 1, que decorre a 2. Uma é consequência da outra. Agora, uma observação muito importante. Eu vou apagar aqui, porque você que escolheu assistir essa matéria linda hoje é um aluno rápido, esperto, eficiente. Então, vamos à terceira observação. Vou de roxo. A posse violenta e clandestina, os seus vícios são relativos. Por que, Yara, que os vícios são relativos? Porque ele só vai opor essa posse só vai ser injusta em relação a quem sofreu a violência e quem sofreu a clandestinidade. Não pode opor a terceiros. Os terceiros, eles não podem virar para o possuidor e falar assim, você não tem proteção possessória porque a sua posse é injusta. Negativo. Contra o terceiro, inclusive, ele tem toda a proteção possessória e ele vai poder proteger a sua posse do terceiro. Ele só pode opor contra ele quem sofreu a violência e quem sofreu a clandestinidade. Tá certo? Então, isso não é oponível por terceiros. O terceiro não pode usar do argumento
da violência ou da clandestinidade. Uai, senão seria muito fácil, né, gente? Clandestinidade. A pessoa não tem nada a ver com o negócio, tá lá falando, não, sua posse é violenta. Uai, não quero saber não, hein? Ela é violenta quanto a quem sofreu a violência. A você, terceiro, não, a minha posse é justa. Eu vou proteger a minha posse. Eu vou trazer as proteções possessórias, que já eu vou trazer para você. Ok? Anotada essa observação? Ótimo. Agora, eu vou trazer para vocês uma classificação que é muito comum de você fazer uma embolação na sua cabeça. Só que a partir dessa aula você não vai embolar nunca mais. Você não vai ter mais dúvida nenhuma. Porque a OAB, ela vai trazer isso trocado na hora da prova. E se você não assistiu essa aula, você vai trocar. E o que eu vou fazer para você? Você vai mandar uma mensagem, vai falar assim, professor, pelo amor de Deus, me ajuda a elaborar um recurso que eu fiquei com 39, essa questão aqui está errada. Não, a questão não está errada. O problema está com você não assistiu minha aula. Então, vem comigo que eu vou trazer aqui o correto para vocês. Muita gente confunde a posse justa e a posse injusta com a posse de boa fé e a posse de má fé. Então, aqui, ó, posse de boa fé versus posse de má fé. Gente, falei agora para você que a posse justa e a posse injusta, elas são viciadas pela violência, pela clandestinidade, pela precariedade. Isso são elementos objetivos. Na posse de boa fé, com a posse de má fé, o que você vai olhar aqui? Você vai olhar o elemento subjetivo. Olha-se a vontade do possuidor. O possuidor de boa fé é aquele que desconhece os vícios da posse ou não sabe que ela não é dele. Que a posse não te pertence. Posse não ou pertence. Yara, isso não existe não. No mundo de hoje, ninguém é disso. Todo mundo sabe que está errado, vai lá e faz. Só que o direito não é assim. O direito parte do pressuposto que você vai analisar as relações pelo homem médio, uma pessoa que se pauta normalmente. Nós não vamos levar como regra a má-fé. Ok? Então, a posse de boa-fé é aquela em que o possuidor desconhece os vícios da posse e não sabe que a posse não pertence. A contrário senso, ó que trem mais fácil, a posse de má-fé é quando o possuidor conhece os vícios e sabe que a posse não é sua. Então, já que são coisas completamente diferentes, a posse justa justa e a posse de má-fé com a posse de boa-fé, nós podemos ter uma posse de boa-fé justa? Óbvio. Podemos ter uma posse de boa-fé injusta? Podemos. Ele pode, por exemplo, eu posso não saber, sou casada, meu marido combina com meu amigo. Olha, você tem que me devolver na quarta-feira de cinzas. Beleza, vai a família toda. O marido da Yara não conta para ela que tem que ser devolvido na quarta-feira de cinzas. O Yara fica mais uma semana no apartamento. A posse dela é precária? É precária. É uma posse injusta? É injusta. Mas é uma posse de boa fé, porque a Yara, ela desconhecia o vício da precariedade da posse. Correto? E a posse de má fé, ela pode ser uma posse justa? Pode. Eu posso desconhecer que a posse não é minha, mas eu posso não ter praticado nem violência, nem clandestinidade, nem precariedade. E a posse de má-fé, ela pode ser uma posse injusta? Pode, desde quando ela tenha os vícios da violência, da clandestinidade e da precariedade. Você vai confundir isso na hora da sua prova? Não vai não, porque você sabe que agora a posse de boa-fé e a posse de má-fé se analisa o critério subjetivo da vontade do possuidor e a justa e a injusta é a partir do momento que tem os vícios da violência, clandestinidade e precariedade. Fácil ou não é? Tranquilo demais ou não é? Vai cair na sua prova da OAB, isso na primeira etapa você vai errar? De jeito nenhum. É tranquilo demais da conta. Eu fecho esse bloco e no próximo bloco eu venho com efeitos da posse.